Você já amou alguém e esta pessoa foi quem mais te feriu? Passamos por isso e é frustrante. É uma dor que não temos explicação. Mas José também passou por isso. Começamos ontem esta série de devocionais, irmãos, falando sobre José. E nós vimos ontem que José era amado pelo seu pai Jacó, que Jacó deu a ele uma túnica muito bonita e os seus irmãos tinham ciúmes de José. E aqui diz em Gênesis capítulo 37, versículo 4, que os seus irmãos não podiam falar com ele pacificamente. Os irmãos de José não conversavam com ele de forma amigável. E no devocional de hoje, nós vamos ver uma atitude de traição dos irmãos de José, que até parece, irmãos, que isso aconteceu ontem, em 2025, hoje, agora, de uma atitude de tanta crueldade que os irmãos fizeram. Como pode, né? Há tantos anos atrás, lá em Gênesis, irmãos, isso tem muito tempo, mas o inimigo não mudou. A maldade do inimigo continua a mesma. E onde o inimigo acha um coração aberto para ele, ele entra e usa pessoas. É por isso que temos que viver em constante oração. Temos que fechar brechas, temos que andar em vigilância para que o inimigo não ache lugar em nossas vidas, irmãos. Há poder no nome de Jesus. Escreva aqui: a minha vida é do Senhor. A minha vida é do Senhor. E que somente o Senhor possa te usar. E que somente o Senhor possa fazer morada na sua vida. Que no devocional de hoje o Senhor fale ao seu coração. Abra o coração para receber o Senhor, para receber a palavra dele. E não se esqueça, deixa aí o seu joinha, ovelhinha. Porque quando você faz isso, a plataforma aqui entende que você gostou do conteúdo e apresenta para mais pessoas, tá bom? Posso contar com você? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Passou na bênção? Ô glória, fiquei feliz porque você chegou até aqui, ó, para se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. Da mesma forma que nós temos que tomar água todos os dias, comer arroz, feijão, fruta, verdura, proteína, nós precisamos nos alimentar da palavra, porque é a palavra que nos mantém, é a palavra que nos sustenta. Quanto mais você busca o Senhor, mais você se aproxima dele e você se fortalece. Então escreva aqui: até aqui me ajudou o Senhor, porque o Senhor te sustentou para chegar até aqui. E para você, ovelhinha, que chegou aqui agora pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você não chegou aqui em vão. Se inscreva no canal para não perder a gente. Tem que se inscrever, salva, compartilha e venha conosco. Estamos aqui todos os dias meditando na palavra e no Instagram estamos em um propósito com Deus, onde passamos o dia recebendo gotas de refrigério. Tem sido uma bênção. Amanhecemos com oração, à tarde temos versículos, à noite devocional e depois oração para a gente encerrar o dia na presença de Deus. São pausas durante o dia que nos aproximam de Deus. Gotas de refrigério. E a sua vida, ovelhinha, vai ser abençoada, vai ser edificada e transformada pelo poder, da palavra de Deus. Vamos lá? Vamos dar as mãos? Você não precisa caminhar sozinho, caminhar sozinha. Aproveita esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, irmãos. Tem sido uma bênção que o Senhor tem feito. Eu fico assim pensando, meu Deus, tô com mãos dadas, com ovelhinhas, com irmãos que eu não conheço, mas tem sido maravilhoso. Tem sido tremendo ver o Senhor operar e Ele falar coisas grandes, hein? Vamos ficar firmes buscando ao Senhor. Amém? Posso contar com você? Te espero lá, hein? No devocional de ontem, falamos que José ganhou uma túnica do seu pai e que os irmãos ficaram enciumados, ficaram até com inveja de José. E nós também falamos que esta túnica é um presente do pai. Nós também recebemos um presente do Senhor. Cada um de nós temos algo, temos um talento, temos uma bênção que o inimigo levanta pessoas para tentar nos abater,
para até mesmo roubar esta túnica, roubar esta bênção. E ontem, irmãos, eu estava conversando com o meu pai. O meu pai, ele se desviou da presença do Senhor, ele era obreiro na igreja, acredita? Ele era diácono, também tocava violão, mas ele se afastou. E eu tive a oportunidade de sentar com ele e aproveitei para falar da história de José, né? Puxar o assunto com ele porque ele está meio resistente, com o coração endurecido. Irmãos, e quando eu falava nessa parte da túnica, Deus ministrou uma palavra, que a túnica é algo muito importante que o pai, que Jacó, deu para José. Aí eu falei, pai, Deus também te deu uma túnica, Deus te deu um presente, e o inimigo quer roubar este presente. E na hora o Senhor ministrou ali, e eu falei bem assim com meu pai, pai, a túnica que o Senhor te deu foi a salvação. A salvação é um presente maior que nós temos. E o inimigo, que veio para roubar, matar e destruir, ele quer roubar a nossa salvação. Todos os dias o inimigo luta para roubar este presente, para roubar esta túnica aqui, todos os dias. E eu senti de compartilhar essa palavra aqui, porque ficou muito forte no meu coração. Ovelhinha, Deus te deu uma túnica. Jesus morreu em seu lugar. Aleluia, Ele te deu um presente. Sabe, Ele morreu naquela cruz para te salvar. E o inimigo não suporta essa ideia. Igual os irmãos de José, o inimigo também tem inveja, porque você é a imagem e semelhança do seu Pai, de Deus, porque você tem a salvação. E ele tenta roubar. O inimigo tenta todos os dias te oferecer bandejas, distrações, para te desviar do foco, para fazer você não buscar o Senhor, para que você venha perder a sua bênção, perder a sua túnica. Mas, diferente do que os irmãos de José fizeram com ele, o inimigo não pode nos obrigar a tirar a túnica, a jogar fora a nossa salvação. Ele não pode nos obrigar. Nós temos um livre-arbítrio. Então o inimigo, ele faz bandejas mesmo para te atrair, para que você possa sair da presença de Deus por sua própria vontade. Está conseguindo me entender, ovelhinha? Que ele coloca iscas aqui assim, para te seduzir, porque ele não pode te obrigar. O inimigo não tem como te obrigar, mas ele pode usar estratégias para te seduzir e te atrair e te afastar de Deus por meio do pecado. Então, que você possa pegar essa sua túnica e guardar. Guarda a sua túnica. A palavra do Senhor diz que o céu é tomado à força, porque o inimigo ele tenta de todos os modos, irmãos, roubar a nossa salvação, porque ele sabe que não tem mais salvação para ele. Ele perdeu. Então ele quer fazer com que nós venhamos perder também a nossa salvação. Então eu quis abrir aqui um parênteses para poder compartilhar isso antes de dar continuidade aqui no devocional de hoje. Guarde a sua túnica. Você tem a sua salvação. Não perca a sua salvação. Não troque a sua salvação por um prato de lentilha. A sua salvação é uma eternidade com Deus. E você muitas vezes pode perder a sua salvação por um prazer de 1 minuto, 2 minutos aqui na terra. Compensa? Perder a sua vida eterna por um prazer de 2, 3 minutos? Faz isso não. Não perca a sua salvação. Não troque a sua salvação por um prato de lentilha. E aqui, irmãos, no devocional de hoje, nós vamos ver, estamos ainda aqui em Gênesis capítulo 37, e os irmãos de José estavam trabalhando distante, apacentando lá em Siquém. Então, Jacó, o pai de José, queria saber como os irmãos estavam. E o que ele fez? Enviou José até os seus irmãos para que José fosse ver. E essa palavra está aqui no versículo 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles.
E ele lhe disse: eis-me aqui, pai, eis-me aqui. E ele continua dizendo, e ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele lhe disse: procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam. Perceba que José não costumava andar por aqueles cantos, né, irmãos? E ele se perdeu. E ele achou um moço e perguntou: eu procuro os meus irmãos. E o versículo 17 diz: e disse aquele varão: foram-se daqui, porque eu vi lhes dizer: vamos a Dotã. José, porém, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe. Os irmãos de José avistaram José chegando de longe naquele campo. Olha, irmãos. E antes que chegasse a eles, conspiraram, olha, irmãos, contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador. Aí, ó, tá chegando o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-nos e lancemos numa destas covas que tem aqui. Olha a maldade. Os irmãos de José conspirando aqui para matar o próprio irmão e jogar em uma das covas que existia naquele lugar. E diremos assim para o nosso pai: uma besta fera o comeu, e veremos o que será de seus sonhos. Veja, irmãos, olha a maldade. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que ele trazia. Irmãos, o objetivo primeiro era matar José. Mas aí chegou Rúben, um dos irmãos mais velhos, e disse: não vamos matar não. Vamos jogar ele nesta cova aqui e vamos deixar. Mas não vamos matar com nossas próprias mãos, não vamos derramar sangue. E quando José chegou, meus irmãos, eles tiraram, oh meu Deus, eles tiraram a túnica de José, meus irmãos. Olha aqui no versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Misericórdia, irmãos. Depois assentaram-se a comer pão. Depois que jogaram José na cova, foram sentar, irmãos, e comer pão, como se nada tivesse acontecendo. Imagina o seu irmão gritando, pedindo socorro, e eles comendo pão. Meu Deus, misericórdia! E levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nossos irmãos e escondemos a sua morte? Se levantou um outro irmão e disse: vamos ganhar o que se matar José? Vamos ganhar o que? Matar José e esconder a sua morte. Vamos vender para os ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. E ao invés de matar José ou deixar naquela cova, ouviram o conselho do irmão, que se chama Judá, e venderam José como escravo para essa companhia de ismaelitas. Meus irmãos, aqui está.
iniciando uma grande prova na vida de José. Veja, irmãos, o que diz o versículo 28. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José como escravo para o Egito. Olha, irmãos, só Deus sabia a luta toda que José ia passar como escravo no Egito. Agora você imagina que José, irmãos, traído pelos seus próprios familiares, os irmãos dele que deviam ali abraçar, acolher, proteger, eram dos caçulas. Não, irmãos, jogaram numa cova, tiraram a sua túnica e por fim venderam José. Venderam, olha que dor. Eu não sei, nessa sua trajetória, o que aconteceu com você em relação à traição, em relação à rejeição, até mesmo à ingratidão, né, irmãos? Porque às vezes a pessoa faz e existem pessoas ingratas que chegam e dizem, fez mais que obrigação. Não sei, ovelhinha, qual é a sua dor. Não sei por qual luta você passou, mas eu quero te falar que estamos aqui iniciando uma luta na vida de José. Mas eu quero te dizer que isso aqui não foi o fim. Muito pelo contrário. Isso aqui foi o início de um propósito. Início de um plano do Senhor na vida de José. Às vezes o que aconteceu na sua vida você pensou é o fim. Acabou. Não, ovelhinha. Acabou não. Fique na posição. Fique na presença do Senhor. Porque é só o início de uma grande obra que o Senhor vai fazer. Sabe o que acontece na vida de muitas pessoas? Que quando acontece isso aqui, a primeira luta, a pessoa já acaba com tudo. Se distancia do Senhor, sai da presença, sai da posição. Aí o plano não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Aí a pessoa pensa que Deus não cumpriu a promessa. Mas não, foi a pessoa que saiu da posição. Então fique na posição. Porque o nosso Deus, e se você saiu da posição, eu te falo da parte do Senhor hoje. Volte para a posição. Volte para o caminho. Aleluia! Porque Deus vai restaurar. Ele tem poder para restaurar, para curar, para transformar e para fazer tudo novo. E Ele vai te honrar. Irmãos, não pense que José era um super-homem, um super-herói, que passou por isso aí, né, já sabendo do amanhã. José não sabia do amanhã. Da mesma forma que nós não sabemos, José também não sabia. Tudo que ia acontecer depois era tudo surpresa. José era apenas um moço, era um jovem que estava sendo rejeitado, maltratado pelos seus irmãos. Se fosse na sociedade hoje, nós iríamos ouvir que José tinha tudo para se revoltar, não é verdade? Tudo para ser um rapaz revoltado. Só que José, ele tinha princípios que aprendeu com seu pai Jacó. Ele conheceu o Senhor. Ele podia ter perdido a sua túnica, perdido ali a sua família, estar no fundo do poço. Mas José não deixou que nada abalasse a sua fé, que nada tirasse a alegria que talvez ele tinha no Senhor, irmãos. Porque tudo leva a crer que ele era um servo temente, obediente. Perceba que quando o pai disse para ele ir até os irmãos, ele disse, eis-me aqui. Então o poço na vida de José e na nossa vida tem um objetivo. A luta na sua vida, o deserto na sua vida tem um propósito, que é revelar quem você realmente é diante do Senhor. Será que você vai murmurar? Vai reclamar? Vai se desviar? Vai perder a fé? Quem é você no deserto? Quem é você no meio do problema? Quem é você? E José, ele foi aprovado, tá, irmãos? Nós vamos ver no decorrer dessa série. E você já passou por situações semelhantes? Me fala, já passei, não passei, estou passando. E eu quero te dizer,
você precisa ser aprovado. É nessa fase que você vai mostrar quem você é. Você é servo de verdade? Está na presença de verdade? Você conhece a palavra? Porque a palavra diz que tudo coopera para o bem. Olha o que diz aqui, irmãos. A palavra do Senhor é tremenda, né? Porque ela tem resposta para tudo. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama o Senhor, se está na presença do Senhor, se deu a sua vida para o Senhor guiar, calma, porque tudo que está acontecendo ou que vai acontecer vai cooperar para o seu bem. Oh, glória! E aqui, em Isaías, capítulo 43, versículo 2 diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelas águas, você não vai se afogar, porque tem um Deus que guarda, um Deus que é fiel, um Deus que tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Tenha, ovelhinha, compromisso com este Deus. Se entregue a Ele de forma verdadeira, sem ter medo, sem reservas. Se entregue por total. Olha o que diz aqui também em Salmos 105:17. Enviou um homem adiante deles, José, vendido como escravos. Perceba que José entrou lá em Salmos, irmãos. Olha o que o Senhor fez. E da mesma forma que Deus agiu na vida de José. Irmãos, olha o ódio dos irmãos de José. Eles queriam era matar José. Eles queriam acabar com a vida de José. Mas Deus não deixou. Ele tinha uma túnica, ele tinha uma promessa. Quem tem promessa não morre assim não. Aleluia! Não podem querer se levantar contra você. Podem querer acabar com você. Mas nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, respira aí e descansa. Porque se Deus está no controle, tudo vai cooperar para o seu bem. Amém, ovelhinha? Glória a Deus. Que o Senhor fale ao seu coração. Que você possa estar se alimentando desta palavra e receber o que Deus tem para você. Amém? Não se esqueça, deixa aí o seu joinha, curte, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E amanhã vamos continuar a falar sobre José. E eu te convido, vamos lá para o propósito com Deus, tá? Amanheça o dia comigo orando, depois vai lá, receba a palavra, venha para o devocional e passe o dia recebendo gotas de refrigério que vai ser bênção para você. Receba agora essa oração. Oh Deus, que Deus tremendo, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és maravilhoso. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas. Neste momento, entrego nas Tuas mãos a vida deste irmão, desta irmã, que neste momento parou aqui para receber a Tua palavra. Não sei por qual situação ela já passou nesta vida, qual dor que ela sente neste coração. Ah, Senhor, dor de decepção, de frustração, de rejeição, de perseguição, quantas dores. Ah, Pai, mas uma coisa eu sei, que o Senhor pode tocar agora ali e curar. O Senhor pode restaurar. Que ela possa entender, Senhor, que tudo que ela passou ou está passando tem um propósito. Que ela possa voltar para o caminho, que ela possa voltar para a Tua presença e compreender o Teu agir. Ah, grande Deus, visite a casa dela, visite a família, dê paz, dê alegria, se faça presente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Te amo, ovelhinha. Fique na paz e fique comigo amanhã também. Volte para mais um devocional. Que Deus te abençoe.